Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? O que leva uma pessoa a optar pelo uso de drogas? Hoje abordaremos um tema que impacta e repercute em todos os níveis de nossa sociedade: a dependência química. Muito antes de ser dependente químico, quem usa drogas é dependente emocional. Como podemos aprender a controlar nossas emoções? A vida na Terra, ou seja, a encarnação do Espírito, ela é uma das grandes ferramentas para o nosso aprendizado, para o nosso progresso. Agora, da mesma forma que há crianças que vão à escola e se sentem incomodadas, se sentem tristes, não queriam estar na escola naquele momento e o fazem assim por não compreenderem para que serve realmente uma escola, há pessoas que se sentem de uma forma semelhante no dia a dia. Buscam alguma coisa para suprir uma aparente tristeza, para suprir deficiências que ela possui, lacunas que ela possui na vida. Que todo e qualquer vício, e a dependência química é um vício, ela precisa ser vista no seguinte sentido: o que ele busca? Né? A própria palavra em alemão, vício, a pessoa vai buscar algo, ela sai em busca de algo. Diferente do hábito. O hábito é algo que a pessoa tem dentro dela. Olha que interessante. E o que tem a ver dependência química com dependência emocional? Normalmente, quando nós vivemos situações de muito conflito, principalmente situações de abuso e sensações de abandono, nós começamos a desenvolver alguns comportamentos que nós chamamos de dependência emocional. Vou dar um exemplo muito simples, porque muitas vezes a gente fala a palavra abuso e as pessoas já vão pensando coisas mais catastróficas, né? E não é bem assim. Às vezes o abuso ocorre de uma maneira muito sutil. Vamos dar um exemplo de uma mãe que precisa sair para trabalhar porque é viúva, né? E tem que deixar os seus filhos em casa. Então ela chega para o filho mais velho, de 8 anos, e diz para ele: você vai tomar conta da sua irmã de 5 e do nenê de 2. E aí o que acontece? Essa criança com 8 anos, ela se sente já um adulto. Então ela vai deixar de brincar para virar um adulto. Isso é um abuso emocional, que a mãe cometeu, mas não cometeu por maldade. Com o passar do tempo, aquela criança se torna um adulto antes do tempo e ainda por cima não conta, vamos dizer assim, com proteção de pai ou a proteção da mãe, se sentindo abandonado em algumas situações pela própria realidade dos fatos. Quando essa criança cresce, ela vai ter desenvolvido uma sensação muito grande de que ela não conta com nada nem com ninguém. E aí então ela começa a trabalhar certas emoções que são normais do ser humano de uma maneira não muito adequada. Entre essas emoções, a raiva, a culpa, o medo e a necessidade do poder ou do controle. De maneira que quando ela começa a fazer isso, ela vai se desgastando porque ela nunca encontra um lugar seguro para ela. Com isso, ela entra num processo muito fácil de sofrer novos abusos e novos abandonos, até que chega um momento em que, dentro de um sofrimento enorme, ela vai buscando momentos de alívio. E algumas dessas buscam alívio em substâncias químicas psicoativas, como o álcool, as drogas e os calmantes. Ou buscam alívio em comportamentos compulsivos, como sexo, como trabalhar compulsivamente, comer compulsivamente e assim algumas coisas que lhe dão a sensação de prazer, que na realidade é uma compensação das dores. O dependente químico ele não consegue conter as angústias, ele precisa de uma substância para resolver o seu problema. E nesse ato, nesse impulso, ele utiliza uma substância para, gerando uma sensação de prazer na área de recompensa cerebral, no circuito de recompensa cerebral, ele ter a sensação de gratificação. A dependência emocional, portanto, é um plano de fundo de todo dependente químico, né? Porque ele transfere essa dependência para a droga, mas ele depende emocionalmente também de coisas, de pessoas e de lugares. A dependência que nós sentimos pelas pessoas ou por algo,
sempre é algo que a gente se sente fragilizado e nós não conseguimos ver em nós a possibilidade de vencer um obstáculo, por exemplo. Muitas pessoas se ligam a outras de forma até doentias, uma dependência que vai até tolher o seu livre-arbítrio. Você não faz nada se aquela outra pessoa não estiver vinculado a você, ou se ela não te ajudar, ou se ela não estiver presente, enfim. Emocionalmente a gente fica envolvido e não consegue perceber que nós somos seres criados por Deus, né? Nós somos a sua manifestação. E em cada um de nós está todas as possibilidades de vencer qualquer obstáculo que se apresente. Nesse sentido, então, nós entramos na parte psicológica da doença, da dependência química, que por causa dessa dependência emocional, todos os mecanismos de defesa egóica, psicologicamente falando, são usados para negar a doença. E isso não é feito de maneira ativa e consciente. O que significa isso? O dependente químico, ele não percebe que é doente por mecanismos inconscientes do seu aparelho psíquico. É diferente da mentira. Por isso que o dependente químico acha, ou as pessoas acham que o dependente químico está sempre mentindo, mas ele não está. Ele realmente não percebe o que está acontecendo, porque a negação dele é muito grande e tudo isso é um processo inconsciente. Aí vem uma pergunta. É contagioso, então, se eu conviver com dependente químico, eu pego dependência emocional e pego dependência química? Não. Isso não é uma doença viral, bacteriana ou fúngica, né? Você não transmite, você não pega dependência química porque tomou num copinho, num bar, um cafezinho, no mesmo copo em que um dependente químico do álcool bebeu a sua cachaça. Não pega. Tá? Porém, a convivência com dependentes químicos pode levar familiares, amigos e colegas de trabalho a um comportamento que nós chamamos de codependência, que é uma dependência emocional do comportamento do dependente químico. Na tentativa de controlar aquele comportamento compulsivo por uso de drogas do dependente, aqueles que convivem desenvolvem um comportamento de dependência emocional. O dependente químico, em muitas famílias, ele vira o fiel depositário ou o bode expiatório. Tudo recai em cima dele. Porque ele é dependente químico. Então as pessoas colocam e depositam nele suas dificuldades, suas carências. Então quando aparece a dependência química numa família, numa visão sistêmica, precisa se olhar todo o sistema. Na analogia de um piloto e o copiloto. Se o piloto leva o avião até o solo, o copiloto acaba indo junto se ele não souber lidar com essa situação, se ele estiver totalmente rendido ou submetido a esse comportamento do dependente químico. Como que eu lido com o dependente químico? Se ele não aceita que é doente, se ele tem a mente fechada, se ele nega, se ele está agressivo. Dependendo da fase em que você pega, ainda dá para abordá-lo de uma maneira em que você o conscientiza de que ele é portador de uma doença ou que está começando a manifestar uma doença e ele pode interromper a instalação dela buscando um tratamento adequado. Porém, quando ele já está nessa fase de agressão ou quando ele já está totalmente dominado, dependente quimicamente, mas não é só uma dependência psicológica, é uma dependência física, muitas vezes nós vamos ter que fazer uma abordagem um pouco mais incisiva, um pouco mais enérgica. Por isso que andaram surgindo, vamos dizer assim, metodologias de tratamento para o dependente químico, principalmente quando ele já está totalmente dominado e naquela vala, né, social em que ele já não toma banho, já não come, vive pelas ruas, vende as coisas, pode até ter caído na criminalidade, né, de roubar, né, de se prostituir, que essa é a perda espiritual da dependência química, é a perda dos valores éticos e morais mais nobres da vida. Muitas vezes nessa etapa, o dependente químico está em risco de vida e pode colocar em risco de vida as pessoas que estão à sua volta, por exemplo, filhos pequenos ou mães idosas que tomam conta desse dependente químico. Quando isso ocorre, existe então o que nós chamamos de internação involuntária. A gente pode chamar serviços especializados de resgate de dependente químico que vão levá-los, vamos dizer assim, à força, muitas vezes pela força da conversa, porque esses serviços muitas vezes são especializados em dependentes químicos, ou então, quando é diagnosticada uma situação de periculosidade muito grande,
por exemplo, pelo serviço social ou por uma assistência social, muitas vezes é o próprio juiz que condena o dependente químico a um tratamento. Aí torna-se então uma internação compulsória, que nem o médico pode negar de fazer a internação. Isso é um caso extremo, em que o dependente químico perdeu totalmente a capacidade de perceber a gravidade em que ele se encontra. Antes de chegar nesse ponto, existem várias coisas que podem ser feitas. Uma prevenção primária, que é evitar que novos casos aconteçam, né? Uma prevenção secundária, que é tratar logo assim que você identifica que a pessoa entrou no uso compulsivo de substâncias químicas psicoativas. E, se caso tudo isso não der tempo ou ter falhado ou ter faltado, nós podemos então fazer a internação. Então nós temos muitas maneiras de como lidar. Hoje em dia existem muitos recursos, então nós precisamos ver cada pessoa naquele momento, para ela, qual é o melhor recurso a ser utilizado. E não apenas único. Eu costumo sempre dar o exemplo do tripé, né? Quando nós temos uma questão grave, uma questão que mobilizou tanta energia, nós precisamos, para um banquinho que tem o tampo redondo, um banco de 3 pés, nós precisamos do suporte físico, medicamentoso, nós precisamos da questão emocional, psíquica e a questão espiritual. Então, quando esse tripé é buscado, e os 3, não é um ou outro, porque se você buscar um só, o banquinho desequilibra, 2 também, então nós precisamos dos 3 para que a pessoa sinta uma firmeza. E o tratamento também exige uma coisa muito interessante, que o dependente químico queira se tratar. Normalmente, ele percebe que ele tem mais desvantagens quando ele para de usar do que quando ele está usando. Ou seja, ele se sente mais doente na abstinência das drogas do que quando ele está usando. Então, por isso que muitas vezes ele tem uma dificuldade enorme, primeiro, de perceber que é doente, e em percebendo que é doente, de entrar na abstinência. E essa que seria o modelo, né? Levá-lo a uma desintoxicação que permite ele perceber o que está acontecendo, já que ele está desintoxicado, aí sim ele vai poder dizer se precisa ou não, se quer ou não fazer o tratamento de dependência química. Então nós temos essas maneiras hoje para lidar com essa questão. Questão complexa, solução também complexa. Mas é importante reiterar que muitas pessoas, quando fazem esse movimento, elas encontram equilíbrio, o sistema encontra o equilíbrio e a pessoa passa a substituir essa dependência química, o vício, por uma virtude, que é para isso que nós estamos aqui, todos. O tratamento espiritual, a espiritualidade, portanto, ela é fator decisivo. Não encaramos mais a espiritualidade como uma forcinha ao tratamento, não. Espiritualidade é terapêutica, a espiritualidade é tratamento. Ela precisa estar junto, porque se não trata o lado espiritual, permanecem influências espirituais. A dependência química, até o presente momento, não tem cura. Por isso que quando nós orientamos os jovens a não entrarem nessa, porque pode ser um caminho totalmente sem volta, já que não existe cura, como não existe cura para um monte de doenças que existem e que acontecem por uso ou por abuso ou por dependência de substâncias químicas psicoativas. Lógico que a Casa Espírita não vai substituir nunca um tratamento que a medicina possa oferecer, mas ela pode ajudar de maneiras diversas. Porque a Casa Espírita é o ambiente perfeito para a desobsessão, para a mudança de sintonia, para as vibrações superiores, para o estudo e proporcionando por fim a reforma interior, a mudança de dentro para fora tão importante e tão necessária. Eu incentivo a formação de grupo de jovens, o apoio que as casas espíritas dão para as mocidades. É importante porque o grupo de jovens ele permite formar um grupo de amigos no sentido mais honesto, mais fraterno, coisa que às vezes fora nos outros meios sociais nem sempre é valorizado. Quando o indivíduo, quando a pessoa, quando o paciente, quando o dependente, ele está realmente imbuído da melhora, as forças superiores, os espíritos amorosos se aproximam para se unirem a essas medidas de esforço, de recuperação, porque o Cristo não descansará enquanto não estivermos todos no caminho da felicidade e da cura. Pesquisas científicas apontam claramente aumento na eficácia dos tratamentos médicos somados à busca pela espiritualidade.
quer seja através de preces, de leituras salutares ou da participação em uma casa espírita ou templo religioso de sua preferência. O programa de hoje fica por aqui. Te vejo no próximo Transição. Até lá!